Damos as boas-vindas a todos os irmãos que, depois de um dia de trabalho, escolheu estar aqui. Aqueles que não puderam e que estão nos assistindo através das redes sociais, que a bênção do Senhor também seja com todos. Vamos abrir nossa Bíblia em Isaías 43, versículos 6 e 7. Isaías 43, 6 e 7. A gente vai encerrar a parte, esse tema, as duas vontades de Deus, para que na próxima quarta a gente dê continuidade aos atributos do Senhor, né? Se você já abriu, você poderá ver aí o capítulo 43, fala sobre só Deus resgata Israel. E os versículos 6 e 7 mostram a razão desse resgate. Vamos ler juntos a palavra do Senhor, Isaías 43, 6 e 7, leamos. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória e que formei e fiz. Esses dois versículos me fazem lembrar do povo de Israel, que não foi um povo escolhido entre todos os povos, mas foi um povo criado por Deus para Deus. Deus tira Abrão e Sarai de uma família de fabricante de ídolos, portanto, uma família idólatra, e deste casal, cuja esposa não podia ter filho, era estéril, faz um povo para si. E aqui ele fala que ele cria o seu povo, e o objetivo de criar o seu povo é para a sua glória, para a sua glória. Nós vimos no estudo passado a respeito das duas vontades de Deus, embasado nesse livro, né? Seguindo esse livro de John Piper, Deus deseja que todos sejam salvos? É uma pergunta, então ele responde, e aqui ele trata as duas vontades de Deus. Nós falamos sobre algumas coisas que nós precisamos entender, que Deus é insondável, infinito e único, e nós somos limitados, nunca conseguiremos entender e compreender quem é Deus. O paradoxo das duas vontades de Deus, o que é um paradoxo? É uma aparente contradição, mas não é uma contradição. Então Deus determina acontecer coisas que Ele mesmo disse que seria contra a sua própria vontade. Nós vimos isto, né? E nós vimos também que é necessário que a gente entenda, por exemplo, aqui o Romanos 11, e eu frisei bem, principalmente a parte que diz que os caminhos do Senhor são inescrutáveis. Os caminhos do Senhor são inescrutáveis. Nós começamos aqui que Deus manifesta as suas duas vontades na morte de Jesus, ou seja, Ele determina que não haja morte, mas Ele determina que Jesus morra. Ele disse que não quer que ninguém morra, ou seja, não matarás, mas Ele determina que Jesus morra. Na guerra contra o Cordeiro, ou seja, toda movimentação de má vontade, de contradição contra alguém é pecado, mas o próprio Deus determinou que haja uma guerra contra o Cordeiro de Deus, no endurecimento do coração e no restringimento do mal. E nós vimos que as duas vontades de Deus aqui, então, nesses aspectos aqui, que nós mostramos, né? Então, vamos aqui, nós paramos no slide 21, quando ele trata a respeito das parábolas de Jesus, falou do endurecimento, e aqui as parábolas serviam para cegar os incrédulos, Marcos 4, 11 e 12, se a gente observar aqui, Jesus respondendo, a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se é ensinado por meio de parábolas, para que vendo não vejam e não percebam,
e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Este é Marcos 4, 11 e 12. Então, foi aqui que nós paramos, para a gente agora dar a nossa continuidade. Quando ele fala sobre essa questão relacionada às parábolas, ele, ao mesmo tempo, ele trabalha um propósito mais abrangente. Legalmente, Deus requer a nossa obediência. Isso você encontra em Hebreus 3:15, quando ele diz: se ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. Ou seja, Deus exige a obediência dos seus mandamentos, muito embora endurece corações. Então você tem duas vontades. Ele exige que você obedeça, mas ele também endurece o coração. O que é endurecer o coração mesmo? O que significa endurecer o coração? Deus coloca endurecimento no coração do homem, ou o homem já tem um coração duro e Deus deixa de amolecer o seu coração? Deus deixa de amolecer o seu coração. Deus deixa de mover o seu coração e o homem age por si só. E diante disso, as duas vontades de Deus agora, então, começam no restringimento do mal. Veja, essa questão do restringimento do mal ela é muito interessante. Em Êxodo 20, versículo 6, você tem o episódio do capítulo 20 de Abraão, dizendo para Abimeleque que a Sara era sua irmã. E quando ele diz isto, culturalmente isso era possível, Abimeleque pega Sara e leva para o seu harém para ser uma de suas esposas. Mas o texto nos mostra que Deus em sonho mostrou para Abimeleque que ela era casada com Abraão, e aí então ele fala: mas eu não sabia. E Deus fala para ele: porque você não sabia, eu não deixei você pecar. Então ele restringiu o mal. Em Provérbios 21, 1, ele fala que Deus pega o coração do rei e vai dirigindo para onde ele quer. E muitas vezes ele restringe também do mal, ou ele permite o mal. E o Salmo 33:10, ele anula os intentos dos povos, mostrando aí a soberania e o governo de Deus sobre as ações do homem. É bom lembrar, eu vou sempre trazer à sua mente isso: os caminhos do Senhor são inescrutáveis. Então, quando a gente para pensar nisso aqui, Deus tem o coração do homem na sua mão, tanto para permitir acontecer, como para não acontecer. E nós vamos ver agora o contrário disso. Quer ver uma coisa? Eu quero até que você leia comigo, por gentileza, os versículos 24 e 25, 1 Samuel 2. Vamos lá? Não, meus filhos, porque não é boa a fama que ouço, pois fazeis o povo do Senhor prevaricar. Se um homem pecar contra outro homem, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Mas eles não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. São palavras ou frases, afirmações que às vezes, usando aí a palavra aqui do Espírito Santo, buga a mente da gente, né? Mas é real. E é interessante aqui porque ele vai dizer, isso é Eli falando para os seus filhos. O sacerdote ali falando para os seus filhos que eles foram denunciados. E o sacerdote ele chama os seus filhos e começa a falar para eles: vocês não podem fazer isso. E até interessante porque ele fala aqui de instâncias, né? Ele fala: se você pecar contra o homem, aí você pode recorrer à instância superior, que é Deus. Mas se você pecar contra Deus, você não tem outra instância, é só Ele, né? Não tem como você recorrer. E aí eles dizem, o autor diz: mas eles não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Inicialmente parece soar estranho, mas nós vamos chegar lá, porque os caminhos do Senhor são inescrutáveis. Há sempre um propósito soberano
em todos os detalhes da história. E Paulo nos ensina isso, falando a respeito do endurecimento do coração do homem. Paulo ensina essa questão relacionada a esse endurecimento. Qual a razão disso acontecer? Isso nós vemos ali em Romanos 11. É um texto muito especial, principalmente para nós. Romanos 11, porque tem alguns detalhes aqui que a gente precisa entender. Versículos 25 e 26. Olha só o que nós temos aí. Paulo está dizendo: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Isso me reporta a João. Lembra quando Jesus falou, João Batista falou, Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Aos que ele receberam, deu o poder de serem feitos filhos de Deus, apontando então para os gentios também. Então Deus tem um propósito. Então qual que era o propósito? Fazê-lo rejeitado entre os judeus, endurecendo o coração dos judeus. E aí, volto a dizer, endurecer o coração é Deus não mover o coração para crer. Endurecer o coração é Deus deixar qualquer ser humano agir segundo a sua própria natureza. Isso implica em afirmar que se Deus retirar de sobre mim ou de sobre você a sua mão de restringimento do mal, se Ele deixar que hajamos segundo a nossa própria vontade, significa que nós faremos as piores coisas deste mundo, e com prazer. Porque sem Jesus, sem essa nova natureza, nós somos de natureza filhos da ira. E até interessante, postei hoje essa frase, me veio à mente, ouvindo uma pregação, e cheguei a essa conclusão, que a justiça de Deus, o inferno, é a justiça de Deus sem Jesus. Porque nós também recebemos a justiça de Deus em Cristo. Cristo recebe por nós. Mas o inferno é a justiça sendo aplicada sem Jesus. Então, esta é a complicação. Então, Deus endurece o coração de Israel para que o evangelho seja aberto aos gentios, e depois, então, a igreja total, o Israel espiritual, seja ajuntado numa só igreja. Dentro do propósito soberano, nós temos aqui a glória de Deus. É o texto que nós acabamos de ler. Então, Deus tem um propósito. Tudo nesta vida refere-se à glória de Deus. Mais nada. Então, Deus faz as coisas acontecerem para que todos reconheçam a sua glória. Então, vou mostrar umas coisas para vocês. Por exemplo, se Deus não tivesse feito como Ele fez, dificilmente nós reconheceríamos a glória de Deus. Porque ela é manifestada na sua misericórdia, ela é manifestada na sua graça, ela é manifestada na provisão, ela é manifestada na assistência, porque o que nós merecemos? Nós merecemos a condenação. E agora há um domínio aqui relacionado ao povo de Israel de outras nações. E Deus deixa eles irem para lá como escravos, espalhados fora da nação, para que agora, ao trazê-los novamente, soberanamente, olha o que diz o texto: direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. O que ele está dizendo é o seguinte: eu deixei que vocês levassem, eu deixei que vocês guardassem eles aí, mas agora chegou o momento que vocês não podem mais fazer, então devolvam. E não é uma questão de pedido, é uma ordem. E quando ele dá essa ordem e restaura esse povo que foi levado para lá, cativo, porque mereceu
devido ao seu pecado, e quando ele resgata, ele está manifestando a sua misericórdia, a sua graça, e ele é glorificado nisso, ele é exaltado nisso. Mas há também aqui algo muito especial, que é a glória da sua graça, mais especificamente, Efésios, capítulo 1, e aí você tem todo todo o primeiro capítulo de Efésios, falando, ou melhor, até o 14, falando sobre isso, mas você tem de 1 a 6, você tem uma descrição do que Deus fez. As ações de Deus escolheu, e escolheu quando? Antes da fundação do mundo, certo? Mas ele escolheu para quê? Para que você seja santo aqui na terra e irrepreensível. O que significa irrepreensível? Você é repreensível aqui na terra? Sim. Então, o que significa irrepreensível? Porque santo significa a sua vida aqui, demonstrando que você é diferente, você é propriedade de Deus. Agora, irrepreensível é com respeito ao tribunal celestial. Então, você foi eleito para ser santo aqui na terra, ser diferente, ser propriedade de Deus, obedecer o Senhor, andar no caminho do Senhor, e você também agora tem um título, você é carimbado com o sangue do Cordeiro, que pagou a sua dívida. Então você não tem mais acusações diante do tribunal de Deus, incorruptível diante de Deus, embora você seja pecador. Olha que a mente, a gente não consegue entender essas questões assim pela lógica. É algo que só Deus faz. Mas para fazer isso, nós estamos ainda no capítulo 1, de 3 a 6. Para fazer isso, ele também nos predestinou. Veja, eleição é escolha, predestinar é estabelecer um destino antes. Então, antes que houvesse mundo, Deus já nos escolheu e nos predestinou. Então, ele diz o seguinte: vai nascer para o céu. Vai nascer para o céu. Para isso, o que ele fez? Ele nos adotou. E a expressão aqui é tão especial, porque ela nos faz lembrar daqueles dois, né, do pai, o rapaz que pediu a sua herança e foi embora, e o outro irmão ficou, e de repente aquele outro volta, e quando ele volta, ele não tem mais direito. Por que não tem direito? Porque ele já tinha pegado a sua herança. Ainda assim o pai o recebe, o pai ele coloca um anel no dedo como símbolo de filiação, e lhe dá vestes reais da família. Esse filho foi adotado, como se tivesse sido adotado novamente. Ele era filho, foi embora, agora adotado. Então a grande questão da adoção é que é alguém que está fora, que não tem condições de escolher: eu quero ser adotado pelo casal tal. Não, eu só vou ser adotado por alguém que more nos Estados Unidos. Não, ou por alguém que mora na Suíça. Não, por alguém que mora no Brasil. Ele não pode escolher. Ele não pode escolher nem o casal que vai ser adotado e nem pode escolher em que lugar, localização ele possa morar. Ele está lá assim: quem me adotar eu aceito. Sem direito nenhum. Então você chega e adota. Deus fez isto conosco. Ele nos adotou. Então esse ato de escolher, sem que houvesse obras em nós, nos predestinar, já nos estabelecer para onde iremos na eternidade, e nos fazer da família, entra aqui no primeiro texto: para louvor da glória da sua graça. Quando as pessoas veem, como pode o pastor Everson ser salvo? É a graça de Deus, só a graça. Então você exalta a graça de Deus. Nesse mesmo texto você tem também o modo como isso foi feito, através de Jesus Cristo.
Aí, a partir do versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E aí, quando chega no 10, ele fala de fazer convergir em Cristo todas as dispensações. E quando ele chega no versículo 12, aí ele diz, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós que antemão esperamos nele. Veja, tudo que nós recebemos tem a ver com a glória de Deus. Esse é o propósito maior. Então, Deus nos deixou, dando a Adão e Eva o livre-arbítrio, e uma vez que eles pecaram, acaba-se o livre-arbítrio, porque agora somos dominados pela morte, pelo pecado, pela natureza pecaminosa, e Ele nos resgata em Cristo. E ao nos resgatar em Cristo, isso manifesta a glória da sua graça, isto manifesta a glória de Jesus, e depois disso nós somos selados pelo Espírito Santo, que é o final aqui, quando diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. Olha que coisa linda. O Espírito Santo habita o coração do seu povo, do povo de Deus, como um penhor, uma garantia, até que sejamos então resgatados, até que sejamos então levados para junto de Deus, dentro da sua própria, como sua propriedade. Então nós somos guardados neste mundo pecaminoso, neste mundo perigoso, neste mundo que mata, neste mundo que prende, neste mundo que faz tantas coisas ruins, só pelo fato de você falar que é de Jesus. Nós estamos neste mundo, mas nós somos guardados, porque o que eles podem fazer com você e comigo tem a ver apenas com a vida biológica. Eles podem nos xingar, eles podem nos bater, eles podem nos prender e eles podem nos matar. Mas eles não podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando Deus permite isso acontecer, e quando Ele permite acontecer uma perseguição forte, perigosa, como nós temos hoje, mas que nós temos também registros, pessoas que estão ali, ou você nega Jesus ou você morre, e aquela pessoa morre, mas não nega. Deus está manifestando a sua glória. Ele está sendo glorificado naquela vida. Sabe o que honra um filho, ou um pai, perdão? Não tem nada melhor do que você ser uma pessoa, ou um filho obediente. Quando você é um filho obediente, e aí você se torna alguém educado, as pessoas vão dizer assim, olha, que menino educado, que menina educada, como ele é obediente. Aí você está honrando os seus pais. Significa que os pais fizeram um bom trabalho. À medida que eu me porto na sociedade, não negando o Senhor Jesus, ainda que isso resulte até mesmo na minha morte, eu estou glorificando, honrando o meu Senhor e dizendo para ele, para o mundo, que não há ninguém, nem a minha própria vontade, que possa me parar, mas a vontade do próprio Deus. Nós temos que ter ciência de algumas coisas. Primeiro, que os caminhos de Deus são inescrutáveis. Segundo, somos criação, limitados e corrompidos. Nunca poderemos alcançar o conhecimento total de Deus, porque Deus é infinito. Terceiro, é ilógico discutirmos com o Senhor. E às vezes a criação quer explicar Deus. Sabe,
a gente luta muitas vezes para tentar explicar Deus. Vamos lá, Romanos 9, 20, por favor. Quem encontrar pode ler para nós e depois eu cito novamente. Paulo está respondendo a possíveis dúvidas e questionamentos dos romanos, uma vez que ele encerrou dizendo o seguinte: primeiro, ele falou que, para que não houvesse nenhum mérito, Deus escolheu a Jacó e não escolheu amar a Esaú, e isso ainda no ventre materno. Para que não houvesse, escolheu por causa disso. Não, ele escolheu antes de nascer. Agora ele encerra o versículo 18, dizendo: logo tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Então a possível dúvida seria: tu, porém, me dirás, de que me queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Ou seja, se é Deus que endurece, então para que Deus está reclamando? Se ele só salva quem ele quer, então de que ele está reclamando? E aí então ele responde no versículo 20, que já foi lido: quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Aí o versículo 21 está aí: ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos da ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia. Vejam, olhe bem, voltem aqui comigo, porque ele está dizendo, versículo 22, que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia. Ele não fala de mérito. Tem um pastor aí que já há algum tempo que foi apanhado em adultério, igreja grande, pastor famoso, todo mundo lá, igreja que, na linguagem dos jovens aí, né, desculpa a expressão, bombava, né? Onde o Espírito Santo descia, que fazia tudo, tinha tudo que coisa que você pensasse, e o cara tinha 18 anos com um caso com uma jovem da igreja. Depois a jovem se casou, eles continuaram ainda no adultério, e lá depois de 18 anos ela resolveu abrir a boca, deve ter se cansado dele, abriu a boca e contou. E aí depois contou, ele ficou lá na dele, depois ele apareceu um vídeo gravado dele dizendo: olha, eu errei, eu tal, mas eu mereço a misericórdia de vocês. O que está errado nessa frase? Mereço. Misericórdia você não merece. Eu conto com a misericórdia, eu preciso da misericórdia. Agora, eu mereço a misericórdia de vocês. Misericórdia não é mérito. Então, por isso, Deus revela a sua graça e a sua glória, ou a glória de sua graça, quando ele usa de misericórdia. Os eleitos de Deus não são eleitos por causa dos seus méritos, nós sabemos disso muito bem. São as misericórdias do Senhor que nos atrai para Ele, porque senão nós receberíamos a sua ira, tão somente a sua ira. Isso é muito importante que a gente entenda. Então Deus, ele vai ser glorificado. E tem um texto que não está projetado ali, mas que me chama muita atenção, que está em Efésios também, só que agora no capítulo 2, por gentileza, vamos lá. Olha que espetáculo
de texto e como isso mexe com a gente. Vamos lembrar que ele começa no capítulo 2, versículo 1, dizendo: Ele vos deu vida, estando vós mortos, os vossos delitos e pecados. Ali, pecados é o coração corrompido, não a ação feita. É o que leva à ação. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que atua agora nos filhos da desobediência. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Aí vem aquela palavrinha que eu gosto muito, a conjunção adversativa, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos, nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E aí ele vai falar a respeito agora, ele nos ressuscitou em Jesus, e nos fez assentar nos lugares celestiais. Vejam bem, o que nós temos aqui? Nós temos aqui alguém que era por natureza filho da ira, alguém que era dominado pelo sistema deste mundo, alguém que era dominado pelo próprio Satanás, alguém que era dominado por uma própria natureza morta, que recebe agora uma nova vida. E ao receber essa nova vida, essa pessoa experimenta não somente o perdão, mas ela é elevada e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aí vem o versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Não tem a ver com você, dona Brenda, dona Laís, comigo. Não tem a ver conosco. Tem a ver com a glória dele. Então é por isso que ele faz. Como que eu posso, como cristão, desenvolver o fruto do Espírito? Lidando com pessoas falhas. Eu só provarei que eu tenho fruto do Espírito, que eu produzo ou que eu repercuto o fruto do Espírito, se eu lidar com pessoas que precisam de amor, de alegria, de paz, de longanimidade, de benignidade, de bondade, de fidelidade, de mansidão. Se a pessoa é perfeita, eu não preciso ser longânimo, eu não preciso ser paciente, principalmente no casamento. Casamento é o lugar que você precisa desenvolver o fruto do Espírito constantemente. Damares que o diga. Tem que ter muita paciência. Tem que ter muita paciência. Então, Deus também, ele entregou o homem, deixou o homem caminhar pelas suas próprias forças, para que, ainda que ele não tenha colocado a maldade. Então, o homem vai para a maldade, o homem tem prazer na maldade, para que da maldade ele resgate essas almas. E é assim que o mundo entende a glória da graça de Deus. É desta forma que ele entende, o que o mundo entende. Nós precisamos, não basta falar. Acho que o mundo ele é meio ocidental. Ele tem que ver, tem que escrever, tem que desenhar. Né? É igual quando você está aprendendo um hino, você começa a pegar a caneta e fazer onde sobe, onde desce, para aprender a música. E aí Deus desenhou. De que forma que ele desenhou? Ele deixou que o homem seguisse seus próprios passos e ele resgata de lá essas pessoas. E é assim que ele é, então, glorificado. E dessa forma, então, nós vimos que existe uma vontade de Deus, como a vontade dos preceitos, e essa vontade do preceito de Deus envolve também a salvação de todas as pessoas, no sentido de preceito. E existe a vontade do decreto, que é necessária para que as pessoas vejam quem é Deus e temam o Senhor. Alguma dúvida?
Tranquilo? Pode perguntar. Perguntar não tem problema, o difícil é responder. Também isto, mas não só isso. Deixa eu repetir, então, que a dona Camila está perguntando aqui, porque quem está em casa não vai saber. Se pode ter um ímpio na minha família ou no meu relacionamento para que eu desenvolva a santificação? Sim, é possível. Mas não estou falando só de ímpio. Até mesmo o senhor Fagner, com as suas falhas, o senhor Mateus, com as suas falhas, você com as suas falhas para com eles. Então, todas as falhas que nós temos mostram que nós não somos perfeitos e a pessoa que está do nosso lado, então, tem esse exercício da santificação. Mesmo que ele se converta, é isso, sempre é isso. Toda a maldade que surge, todas as falhas que surgem, e aí eu estou me isentando, não que eu não tenha falhas, mas estou falando para o meu relacionamento, tem a ver com a minha santificação. Como é que eu respondo isso? O que vocês acham? Romanos 8, 28. Olha o que diz 28 e 29. Olha o que diz os versículos 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os irmãos, todos os irmãos. Então, entre muitos irmãos. O que está dizendo aqui? Todas as coisas cooperam não para todo mundo, mas para aqueles que são filhos de Deus. E cooperam com o quê? O amoldamento à pessoa, à imagem. A imagem é caráter de Cristo. À medida que eu vou sabendo lidar com a situação, não pagando mal por mal. Eu estava em determinado local e o palestrante, o pregador, pregando para mulheres, e aí ele falando sobre se o seu marido não está muito bem e tal, você ajude-o, leve-o, arraste-o. Aí alguém, que eu não sei quem, que eu estava de um lado, gritou do outro lado assim, aí gritaram assim, dá um murro nele. E o pior é que o preletor falou assim, é isso mesmo? Não, né? Eu falei para a mulher, não é isso não. Não é isso. Não é isso que a Bíblia diz. Não é dar um murro nele. Eu ore por ele. Quando você perdeu a força, você não tem mais argumento, você tem um argumento com aquele que pode mudar a vida dele. Então, tudo aquilo que vem para a nossa vida tem um fim, que é nos tornar mais parecido com Jesus. E Jesus fez isso na cruz. Lembra? Não lhes imputes este pecado, porque não sabem o que fazem. Ok?
Ou pelo menos parar, ela vai, ou ela vai xingar mais, né? Porque assim, a gente precisa saber que para a nossa vida, até mesmo as coisas ruins acontecem com o propósito de Deus. E Deus deixa acontecer. Nós temos a história acontecendo embasada em Apocalipse 5, que é o livro escrito por dentro e por fora, que Jesus foi o único capaz de abrir os selos, para que a história aconteça. Então, tudo está escrito que vai acontecer. Tem um governo bom, tem um governo ruim, tem corrupção, não tem corrupção. Tudo isso está no script de Deus, e a igreja é formada nesse meio. E a nossa bênção aqui ninguém pode destruí-la. Ok? Vamos encerrar então? Aprendemos que Deus é infinito e impossível de ser plenamente entendido. Nem mesmo na eternidade, tá, gente? Porque se Ele for plenamente compreendido na eternidade, Ele não é Deus, Ele não é infinito. Por ser infinito, nós não podemos. Deus tem duas vontades, a de decreto e a de preceito. Preceitos são aquilo que Ele anseia que todos obedeçam a sua palavra, todos o amem, que toda a sociedade seja obediente. Mas Ele tem aquela de decreto, porque Ele precisa mostrar o seu poder, mostrar a sua glória, e o meio dele mostrar a sua glória é justamente deixando o homem fazer a sua própria vontade dentro de um decreto que Ele estabeleceu. A vontade que predomina justamente é a do propósito mais abrangente, que é manifestar a sua glória, manifestar o seu poder. Está no domínio dele. Está no domínio dele. O final de tudo é a glória de Deus. Eu sei que não é fácil a gente entender. E nós não vamos entender mesmo. Porque os caminhos do Senhor são inescrutáveis. O modo como Ele faz é soberano. E nós somos criados. Aí você fala assim, pastor, por que não converte algumas pessoas? Não é estranho? Por que Deus não converte todo mundo? Eu acho que o que deveria nos preocupar mais, no sentido de achar estranho, é o que Ele viu em mim para me converter. Porque não há nada em mim que pudesse atraí-lo. É só misericórdia. Fui feito um vaso de misericórdia. Clamar pelos eleitos de Deus, não sabemos quem são, para que Deus os converta também. Deus nos abençoe. Vamos orar?